Para tudo que você está fazendo, porque impeachment de ministro do STF volta a ser pauta no Senado Federal e vem com mais força do que nunca. É isso mesmo que vocês entenderam. Toda essa repercussão do Banco Master está sobrando aí para o ministro e já está na mira, tem um nome definido aqui pela direita, pessoal. Então fica até o final do vídeo para entender tudo o que está acontecendo. Você que é a favor do impeachment, já comenta aqui, pessoal, que eu quero saber a opinião de vocês. Alexandre de Moraes tem uma nova prova contra ele aqui que está sendo investigada, está sendo muito questionada pela mídia também, tudo no detalhe. E o Lula, pessoal, a hipocrisia da Janja e do Lula, a Janja acabou entregando o Lula. Vamos mostrar para vocês tudo o que está acontecendo. Então fica até o final do vídeo. Caso você não seja inscrito, eu te convido para fazer a inscrição e ativar o sino de notificações, tá bom? Vamos começar aqui, pessoal, com um vídeo aqui no Instagram e a gente vai conversar na sequência que vai entregar aqui muita coisa sobre o Alexandre de Moraes. Bora lá. De Daniel Vorcaro, o Juca, apresentou à Polícia Federal a proposta de delação do seu cliente. E na manhã seguinte, se encontrou com o ministro do Tribunal Superior Eleitoral, Floriano Marques. Mas sabe o que é mais curioso nessa história? Floriano é um dos principais aliados do ministro do STF, Alexandre de Moraes. O Estadão flagrou o encontro dos dois na manhã desta quarta-feira num famoso hotel aqui em Brasília e também conversou com o ministro, que admitiu ter conversado sim sobre delação. Mas, segundo o ministro, foi uma conversa superficial e ele não fez nenhum tipo de pergunta. Uma das principais dúvidas que pairam sobre a delação de Vorcaro é quais informações adicionais ele apresentará à Polícia Federal que não estão expostas ali no seu celular, que já foi completamente devassado pelos investigadores. Existe uma expectativa enorme de que ele esclareça, forneça mais detalhes sobre qual é a relação dele com os ministros do Supremo Tribunal Federal, especialmente Alexandre de Moraes, cuja esposa, Viviane Barça de Moraes, assinou um contrato milionário com o Master. É por esses motivos que o encontro de Juca, advogado de Vorcaro, com um grande aliado do ministro, Alexandre de Moraes, levanta dúvidas. O que foi tratado e qual que é o teor dessa conversa. Para entender por completo. Então, pessoal, bem estranho, né? Um advogado amigo do Alexandre de Moraes, que tem envolvimento ali, que a esposa dele fez um contrato milionário, né? Um exemplo aí de como a gente vê que a base de interesses, a gente fala muito em meritocracia, tem gente que tem bons contatos, né? E o amigo dele vai falar com o Vorcaro para entender sobre a delação. Muito suspeito, né? Se for falar alguma coisa falando mal do Moraes, com certeza ele vai ser julgado. Tem que ser todo mundo afastado e ter uma investigação muito séria. Mas não para por aí, que tem mais ministro aqui que está envolvido. Vamos colocar aqui o vídeo do Cleitinho. Parou para ver a indicação do Messias ao STF, que foi barrado pelo Senado. Mas agora a gente tem que impeachment ministros do STF. E se você concorda comigo, compartilha esse vídeo para todo o Brasil. E o primeiro que tem que ser impeachmentado é o Dias Toffoli. Acompanha comigo. 15 de dezembro, a JIF e JBS dos irmãos Batista transferiram 8 milhões para um escritório de advocacia em Goiânia, que faturava apenas 9 mil por mês. 18 de dezembro, a JF transferiu mais 3 milhões e meio para o mesmo escritório. No mesmo dia, esse escritório repassou 3 milhões e meio para o advogado e empresário Paulo Humberto Barbosa. 20 de dezembro, poucos dias após essa transferência, o ministro do STF, o Dias Toffoli, tomou uma decisão monocrática para suspender uma multa bilionária de 10 milhões contra a JF. E lembrando que quem era advogado dessa empresa era a esposa do Dias Toffoli. Aí tem mais. 21 de fevereiro, Paulo Humberto Barbosa comprou a participação do ministro Dias Toffoli no resort Taiaiá. É só uma coincidência. Então, resumindo, gente, vem comigo. O dinheiro sai da JF, passa por um escritório pequeno, vai passar para as mãos de um empresário. Esse empresário compra a empresa de um ministro do STF. Esse mesmo ministro anula uma multa bilionária da empresa que originou o dinheiro e não se declara impedido, mesmo com a sua esposa advogando para a parte beneficiada. Vocês concordam com isso? Isso aqui não tem que ser investigado? Esse ministro Dias Toffoli já passou da hora de ser impeachment. E vocês não vão me calar. Então peço que o povo brasileiro me apoie, compartilhe esse vídeo para todo o Brasil, que agora é impeachment do Dias Toffoli. Vamos para cima, tamo junto. Pessoal, o Cleitinho, ele mesmo disse, se tiver que cortar do meu salário, vamos cortar, mas a gente tem que reduzir custo, que o grande problema do Brasil não são os empresários, não é a população, é essa classe política que é inflada. Então, o Cleitinho, ele sempre traz tudo muito coerente.
E não é possível a gente ver tudo isso acontecendo com o Toffoli, todas essas ligações, e assim como o Zema diz muito, são os intocáveis. Ninguém investiga, ninguém faz nada. O Alessandro Vieira, que colocou eles ali na CPI do crime organizado para votar, está sendo ameaçado pelos ministros. Então, a gente não pode deixar isso ficar assim. Outro assunto que tá dando o que falar, dá uma olhada só. Discussão aqui até aconteceu, mas ela foi em menor escala do que outros assuntos do dia, como, por exemplo, a reunião com o Marco Rubio, do Marco Rubio, secretário de Estado, com o Papa Leão XIV. Até mandei para a produção umas imagens das capas dos jornais aqui hoje, e não teve espaço mesmo para o encontro entre Trump e Lula. E até uma coisa que eu queria destacar é que realmente assim a repercussão aqui foi mais pelo fato de que a imprensa foi proibida de acompanhar do que outra coisa. No site do The New York Times tem uma matéria sobre o encontro, e a matéria diz exatamente isso, que Trump não explicou porque os repórteres não foram permitidos no Salão Oval, apesar de Lula ter ficado 3 horas na Casa Branca. Então, a maior repercussão sobre essa reunião aqui nos Estados Unidos acabou sendo mais o fato de que a imprensa não pôde acompanhar do que a reunião em si, porque nada concreto foi anunciado. A matéria do The New York Times, inclusive, destaca isso. Mas no Brasil, a gente viu uma grande repercussão, capa de todos os jornais hoje, e o presidente Lula voltando, aparentemente, sem grandes danos ali. Ele parece ter voltado com um discurso mais fortalecido, e agora é ver o que isso vai virar na prática, né? Bem, pessoal, discurso fortalecido tem que discordar, porque o que que a gente viu o Lula comentar? Falou que vai tentar, se quiser fazer acordo, investir no Brasil com os metais raros. Estamos à disposição, nenhuma novidade. Falou que vai querer criar mecanismo contra a tarifa, não tem nada fechado. E falou para não invadir aqui, porque o Comando Vermelho, o PCC, as facções criminosas aqui no Brasil. O problema é que o Brasil é pobre, por isso que existe crime e tem que investir no Brasil. Coisa que o Trump não vai fazer. Então, não sei onde ele viu um discurso fortalecido por parte do Lula. Deu para entender que nem a imprensa dos Estados Unidos conseguiu noticiar nada, porque ninguém entendeu nada dessa reunião. Foi uma reunião totalmente pífia por parte do presidente brasileiro. Agora, pessoal, vamos dar uma olhadinha aqui a Janja, que falou que a gente tem que peitar o Elon Musk, que vive falando mal dos Estados Unidos. Orgulho sem tamanho de Janja após encontro de Lula e Trump. Dá uma olhada só que hipocrisia. Ela fez um postzinho falando que desligou o telefone, tá com orgulho sem tamanho. Não sei orgulho do que. Foi lá numa reunião e não trouxe nada de concreto aqui para o Brasil, só tentou blindar aí as facções criminosas. Então vamos tentar entender do que a Janja tem orgulho, porque a coisa tá bem feia. Pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Te espero aqui amanhã para mais um vídeo.